gentileza, primeira carta de João, capítulo de número 1, versículo a partir do número 5. Primeira carta de João, capítulo de número 1, versículo de número 5. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão presentes nesta noite para este evento, o primeiro culto da palavra que estamos organizando aqui na Igreja Raio de Luz, e que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês que estão aqui, porque só veio no culto hoje quem sente interesse pela palavra. E se você sente interesse pela palavra, pode ter certeza que Deus, Ele vai revelar a sua palavra para a sua vida através do Espírito Santo. Louva a Deus pelo pastor Emerson, meu amigo. Deus abençoe por ter aceitado esse convite. Que palavra, irmão. Eu tenho que sentar para aprender com você, irmão. Deus abençoe, meu querido. Aos irmãos que estão acompanhando da igreja, só o Senhor é Deus. E que Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Como meu pai disse, Deus é quem prepara e organiza cada detalhe do evento. Era para uma outra pessoa estar aqui, mas não deu para estar aqui, então nós estaremos tomando a direção, se assim Deus nos permitir. Quem encontrou, diga amém? Diz assim a palavra do Senhor: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Repita comigo: Deus é luz, e nele não habita trevas alguma. Pode ser sentado no glória a Deus. Senhor Jesus, primeiramente pedimos o teu perdão e a tua misericórdia, Senhor Jesus. Que não venha ser mais eu, mas que seja o Senhor assumindo a tribuna nesta noite, e que o Senhor venha falar nos nossos corações, que eu venha me diminuir na tua presença para que o Senhor venha crescer em ousadia, glória, poder e majestade, e que seja feita a tua vontade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor é fascinante em cada detalhe, porque cada autor, cada versículo, cada capítulo que foi escrito para nós tem sempre uma grande importância e um grande ensinamento. Nós percebemos que o autor do livro, da primeira carta de João, como da segunda e da terceira, é o próprio João, o apóstolo, o discípulo de Jesus, aquele que por uma outra hora era conhecido como discípulo amado. Nós percebemos que João, o apóstolo, ele andou com Jesus, ele viu os milagres de Jesus presencialmente, ele viu ali pessoas sendo ressuscitadas, ele viu pessoas paralíticos serem levantados, ele viu cegos enxergar, ele viu mudos falar, demônios sair, bater em retirada, tudo por causa do poder e da glória de Jesus. Mas eu quero trazer uma exposição da palavra nesta noite para os irmãos. Tentarei ser o mais breve possível por conta do horário. É muito interessante que João, ele começa dizendo o seguinte: eu escrevo a vocês as coisas que vimos, ouvimos, apalpamos. Ou seja, ele estava trazendo a lembrança, a memória de todos os feitos que ele teve com Jesus Cristo no tempo. Ele começa a dizer, desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos e o que o contemplamos. E o versículo 3 diz: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. João, ele tinha muitas preocupações, mas ele começa anunciando a sua primeira carta da seguinte forma: eu anuncio a vocês as coisas que vimos, ouvimos, apalpamos, para que vocês possam ter comunhão conosco, para que vocês possam ter comunhão diretamente com Cristo. O que eu aprendo aqui, irmãos? Quando nós anunciamos as coisas que Jesus fez, os testemunhos aqui nesta noite servem para nos aproximarmos uns dos outros, mas para nos aproximarmos de Jesus.
para que vós tenham comunhão conosco. O que ele estava dizendo é necessário anunciar, é necessário testemunhar, é necessário falar das grandes obras que Jesus fez na minha vida e na sua vida. É interessante, porque quando falamos do amor de Jesus, quando falamos da palavra nesta noite, ficamos mais unidos, ficamos mais próximos, ficamos mais curiosos, ficamos mais amorosos pela palavra, mas acima de tudo, a palavra nos mantém unidos, o testemunho nos mantém firmes, a palavra nos mantém unificados para a glória de Deus. Não perca o espírito de adoração que está rodeando esta noite. Conduzir a sua vida. É muito bem verdade o que ele está dizendo, que ele pessoalmente, junto com o apóstolo Pedro, ele testemunhou algo fascinante. Quando nós percebemos no capítulo 3 de Atos, Pedro e João subindo ao templo para orar, como o pastor bem mencionou aqui, eles estão ali diante de um coxo, diante do templo. Então nós conhecemos bem a história. Ele levanta o coxo no nome de Jesus Cristo, ele levanta sem receber a sua esmola, ele levanta pelo poder de Jesus Cristo. Pedro e João, eles são levados ao sinédrio para serem interrogados. De onde que veio isso? O que aconteceu? E eles começaram a falar de Jesus. Meu Deus! Eles começaram a pregar sobre Jesus. Aleluia! Os homens daquele tempo, os líderes, eles falaram assim, para de falar esse nome. Não diga esse nome. Não diga o nome de Jesus. Eles tentaram silenciar a voz de Deus na terra. E sabe o que aconteceu? Pedro tomou a frente e disse no capítulo 4, versículos de número 20: não podemos deixar de falar o que vimos e o que ouvimos. Nós não podemos deixar de falar o que vimos e o que ouvimos. Sabe o que ele está dizendo? Não há uma voz na terra que possa calar a voz de Jesus. Almas se converteram, mas na sua exposição, para a sua defesa, quase 5.000 almas foram batizadas. Aleluia! Então, toda vez que você anuncia as boas de Jesus, o número dos alcançados do Evangelho, ele vai se expandir, ele vai aumentar, até chegar aonde estamos aqui hoje e avançar mais à frente para a glória do nome de Deus. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus. A carta de João é muito fascinante porque ela trata sobre algumas ideias. Ela apresenta como sua principal fonte de conhecimento, como sua principal regra é Jesus Cristo. O principal que João faz é anunciar a Jesus Cristo. Então, o centro da carta, da primeira, segunda e terceira carta de João, tanto o Evangelho também, é justamente para anunciar a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aleluia. E ele continua dizendo no versículo de número 5: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa: Deus é luz, aleluia, e não há nele trevas nenhuma. Quem acredita nessa noite que Deus é luz? É muito interessante que quando olhamos para Adão, saindo um pouco de João e voltando para Gênesis, quando nós observamos Adão criado ali no jardim do Éden, Salomão ele vai relatar em Eclesiastes 7:29 que Deus criou o homem perfeito. Deus criou o homem perfeito. Quando Adão foi criado, ele tinha luz, ele era conduzido pela luz. Só que quando ele foi manipulado pela sua esposa, que foi manipulada pela serpente, a Bíblia vai dizer que os seus olhos foram abertos. Então, a partir dali, o pecado entrou no mundo. No período que conhecemos como a inocência, passou a se conhecer como o período da consciência. Ou seja, uma hora Adão tinha luz, era acessível à luz, mas a partir daquele momento se encontrou trevas da humanidade. Se encontrou trevas. E lá no ambiente que era luz, Deus visitava o jardim todos os dias para ver como estavam as coisas.
diversas situações. A arca veio para destruir a humanidade, exceto nós, com a família. Nós vemos Sodoma e Gomorra destruindo ali muitos homens, toda ali a cidade. Nós vemos também um anjo destruir 185 rios no livro dos reis. Então temos aqui um momento, olha, enxerga e observa as trevas. Só que é muito fascinante, porque em João, capítulo de número 8, versículo de número 12, Jesus vai dizer o seguinte: eu sou a luz do mundo. Perseguidor da igreja, a saber, Paulo, ele começa a perseguir os cristãos para matar. Todos aqueles que falavam de Jesus, ele procurava matar. Só que tem um dia que ele pediu cartas para Damasco fazer isso. E ele foi indo. Quando estava prestes a entrar na cidade, a Bíblia vai nos dizer que uma luz subitamente veio do céu e teve um encontro com Paulo. Alguém está entendendo essa noite? Um homem que andava em trevas por causa da religiosidade, ele encontrou a luz verdadeira. E essa luz o salvou, o libertou, o transformou e o resgatou para a glória do Senhor. O que essa luz faz? Ela tira as escamas do pecado de nossos olhos. Um dia, os nossos olhos estavam tampados pelas escamas. Mas essa luz, aleluia! E aquilo que nós podemos enxergar é Jesus Cristo, é a glória de Deus, é o Espírito Santo, é o Pai, é a glória dele que foi ministrada nessa noite, é a glória dele que enxergamos por causa da maravilhosa luz. Capítulo de número 2, versículo de número 9, Pedro diz: vós sois geração eleita, sacerdócio real, um povo exclusivo de Deus. Nós não somos isso para ficar de braços cruzados dentro da igreja. Aleluia! Nós somos isso tudo que ele diz para ficarmos falando mal da vida uns dos outros. Ele está dizendo: vós sois geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é sacerdote real de Jesus Cristo para trazer a luz aos pecadores. Você é sacerdote de Jesus Cristo para aleluia! Pode adorar. Deus é luz. E nós cremos que Deus é luz. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é luz. E a conclusão do versículo é: nele não há trevas alguma. Aleluia. Ele está dizendo: de maneira nenhuma existe trevas em Cristo. Em Deus não existe trevas nenhuma, de maneira nenhuma. No Espírito Santo não existe trevas. Em alguns aspectos dessa luz. A luz também representa a santidade de Deus. Os irmãos concordam comigo? Os irmãos estão aí? Muitas das vezes
Isaías, no capítulo de número 6, nós vamos observar que existem serafins. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os seus pés e com 2 asas voavam. Eles voavam com a boca fechada? Não. Aleluia! Santo. As trevas devem ir embora. Eu vou te provar isso biblicamente. Quando tinha um homem endemoniado, que ninguém conseguia pará-lo, fazia um trompete da pega, ninguém conseguia parar esse homem endemoniado. Aí Jesus Cristo chegou até ele. Só de Jesus Cristo chegar, o Espírito imundo disse: Tu vieste nos atormentar mais cedo, Jesus Nazareno. Tu vieste nos atormentar mais cedo? Ou seja, aonde a luz chega, as trevas se vão. Aonde a luz chega, o mal vai embora. Chega Jesus Cristo, aonde Jesus Cristo chega, os demônios eles têm que bater. Vai para um ambiente onde existem pessoas incomodadas com a tua presença, não fique triste não, dê glória a Deus, porque o Espírito imundo que está naquela pessoa não consegue suportar o Espírito Santo que está na sua vida. O Espírito que está na vida das pessoas lá fora não consegue suportar a luz do Espírito Santo que está na sua vida. Posso continuar? No versículo 6 ele diz, vai começar a apertar um pouquinho, mas quem ama a Bíblia vai dar glória. Se dissermos que nós temos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aleluia! Eu vou enfatizar algo muito fascinante sobre essa verdade, mas antes disso, você precisa entender uma situação. Se eu digo que eu amo meu irmão, meu irmão de sangue, no caso, mas eu aborreço os de fora ou os que estão aqui diante de mim, eu não amo a Deus. Então eu estou mentindo. Só que a Bíblia diz que o Espírito é o Espírito da verdade. E se não há verdade em nós, então estamos em trevas. E se estamos em trevas, não temos comunhão uns com os outros. E se não temos comunhão uns com os outros, não podemos agradar a Deus. O que eu quero dizer para os irmãos? É lindo a gente vir para frente e cantar, pular, rodopiar. Meu Deus! E sermos salvos contra o nosso irmão. Mas faz algo que o seu irmão não gosta, lamento te dizer, mas está em trevas. E igreja, buscar a presença dele, para ele nos transformar, para ele nos perdoar. E se ele não nos perdoar, não temos comunhão, não temos amor.
nosso irmão, dificilmente o Espírito Santo vai atuar na sua vida. Por quê? Porque é necessário a união. Não vai ter dois céus para um grupo aqui e um grupo lá. Olhando um para a face do outro, adorando ao mesmo Jesus, exaltando juntamente com Ele. Não tem necessidade de rivalidade, é necessário união. E isso só conseguimos fazer se estivermos na luz. Ele continua dizendo: se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. É muito interessante você entender o seguinte: para os judeus a palavra verdade ela tem um significado muito profundo e extraordinário. No hebraico a palavra verdade é emet. A língua hebraica é fascinante porque ela é composta por somente 3 letras: Aleph, Mem, Tav. 3 letrinhas, que no caso é uma letra muda, a letra M e o T. Essa se forma a palavra Emet para verdade. A primeira letra, que é o Aleph, para os judeus ela representa Deus. Ela representa princípio. Se você pega e tira o Aleph da palavra verdade, vai se tornar Mut. E Mut significa morte. Alguém está entendendo a palavra? Se nós tiramos Deus da nossa vida, se nós tiramos Deus do negócio, se nós tiramos Deus da nossa casa, se nós tiramos Deus da igreja, tudo vira morte. Porque Ele é a verdade. E se a verdade não está em nós, tudo vira morte. Quando Deus sai da situação, tudo vira morte. Será que estamos praticando a verdade? Ou praticando palavras de morte sobre as nossas vidas? Aleluia! Será que estamos honestos com o Espírito Santo? Ou será que inventamos desculpa que vão causando a nossa vida? Jesus Cristo é a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ou seja, se Ele é a verdade, Ele é a vida. Agora eu vou explicar para você o seguinte: o caminho é Jesus. Só existe um caminho. Para você chegar nesse caminho, é necessário a verdade. Olha aí! E se você se manter na verdade, você vai chegar à vida. Mas se caso contrário, se a verdade sai como símbolo de que Deus sai da sua vida, tudo vira morte. Você pode começar trilhando no caminho, mas pode ser que você não continue na verdade e vai de encontro com a morte. Mas eu quero pegar para pessoas aqui hoje que necessitam do caminho, necessitam da verdade, que necessitam da vida que Jesus Cristo. Já estou caminhando para o final. Ele continua dizendo, versículo de número 7: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Olha só, nós só mantemos comunhão uns com os outros se andarmos na luz. Aleluia! Ou seja, se andarmos com Cristo, nós mantemos comunhão uns com os outros. Por quê? Porque o próprio Espírito te garante fruto. Ele te garante paciência, longanimidade, amor, perseverança. Sabe por que nós não temos comunhão uns com os outros? Por causa do fruto. E esse fruto é Jesus quem dá. Então, se nós não andarmos na verdade, não adquirimos o fruto. Para ter paciência com o nosso irmão que fala conosco, para termos paciência de quando o irmão cai, ajudar a levantar. Se nós não andamos na luz, não temos fruto. Se não temos o fruto, não temos comunhão. Mas aí ele continua dizendo: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
irmãos vão lembrar. Quando os homens precisavam ser perdoados pelos seus pecados, eles tinham que pegar um cordeiro, levar até o sacerdote no pátio. O cordeiro ali tinha que ser sacrificado junto com os pecados da vítima. E assim que ele fosse sacrificado morto, ele era colocado sobre o altar. E esse altar estava incendiado por chamas, com a brasa, com combustível para queimar. Então, quando o animal era morto e os pecados fossem passados para o animal, então o animal podia morrer queimado. E quando o animal morria queimado, ele morria juntamente com os pecados daquele homem que ofereceu o sacrifício. Os pecados do homem, ele colocava a mão sobre a cabeça do animal e ele transmitia o seu pecado para aquele animal. Então o pecado transmitido, o animal morria. Quando o animal morria, ele era queimado. E quando ele era queimado, a Bíblia diz que era feito expiação e era cheiro suave a Deus. Só que vai chegar um dia em que o Verbo se fez carne. E quando o Verbo se fez carne, ele foi pendurado no alto de uma cruz. E quando ele foi pendurado no alto de uma cruz, não foi mais necessário cordeiros, animais, cordeiros para fazer expiação. Mas aquele que é o cordeiro perfeito, ele morreu no nosso lugar. João Batista, quando ele vê Jesus seguindo, ele diz em João capítulo 1, versículo 29, esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João capítulo 3, versículo 16, ele diz, Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 João capítulo 1, versículo 7 a 9, o sangue de Jesus tem poder para perdoar e purificar os pecados. E para finalizar, 1 João capítulo 2, versículo 2 diz, Cristo, ele é a expiação pelos nossos pecados, mas não somente pelos nossos, mas pelos pecados do mundo inteiro. Sabe o que está dizendo?
Aleluia.